A paz a todos. Acompanhe essa passagem em que o Messias envia os 12 apóstolos e compare, repare e preste atenção no sistema religioso. Você verá que o sistema religioso é totalmente contra e ao contrário da palavra ensinada pelo nosso grande mestre. Aqueles que permanecem dentro do sistema religioso, ou é porque nunca leu a palavra do Pai e a do Filho, ou pior, são aqueles que passam por cima da palavra dita pelo Pai e pelo Filho. Ou seja, são contra o Cristo, anticristos. Simão Bar-Jonas, pela autoridade do santo sacerdócio, Ide juntar minhas ovelhas. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Simão Bar-Jonas, pela autoridade do santo sacerdócio, Ide juntar minhas ovelhas. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como Yahweh determinou, o Filho sempre ouve e sempre obedece. A profecia. E o Yahweh salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas sobre Judá. Logo era preciso que o reino chegasse primeiro às pessoas desta casa. Depois viriam os gentios, que são os de fora. Veja que a ordem é ir, e não ficar preso dentro de um templo de pedra e tijolo. E ao ir, avisar: é chegado o reino dos céus. Mas lembre-se, o aviso tem que ser feito como foi mandado pelo nosso grande mestre, não como os líderes religiosos estão mandando fazer. Para que você utilize o aviso "é chegado o reino dos céus", é preciso compreender isso. Yahweh, o Rei Celestial, passa a palavra dele ao seu Filho e o envia ao mundo. O Filho recebe a palavra do seu Pai, a cumpre e repassa para os apóstolos e seus discípulos.
Por sua vez, os apóstolos e os discípulos recebem a palavra do Filho, que é a mesma do Pai, e a repassa para aqueles que ainda não foram avisados, que o reino dos céus chegou. Repare que você que chega até aquela pessoa que vai ser avisada, faz parte do reino dos céus. Lembre-se do que o Mestre falou. Interrogado pelos fariseus, quando veria o reino do Criador, ele respondeu e disse: o reino do Pai ele não vem com aparência exterior. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, que o reino do Criador está entre vós. E o que está vindo até hoje aos homens não é o reino do Pai, e sim um sistema religioso criado pelo homem. A palavra é totalmente diferente e ao inverso do que o Criador falou e o seu Filho. Quem vem com visível aparência são eles que vêm com aparência material. Visível aparência. E usam de malícia para enganar o povo que nunca ouviu nem leu as Escrituras. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Curai os enfermos. Os enfermos aqui se referem àqueles que estão presos no pecado, ou seja, o pecado é a transgressão da palavra do Pai, ou seja, estão doentes com a doutrina humana. Curai os enfermos. No meio de sua rua, de outro lado do rio, achava-se a árvore da vida, que dessa árvore dava 12 frutos, produzindo em cada mês o seu fruto. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. Ou seja, o que foi deixado no livro, você leia. O que você ler servirá para curar a doença que o homem lhe colocou. Veja que são 12 frutos, porque foram escolhidos 12 apóstolos. Esses ultimamente que se dizem apóstolos, eu gostaria de saber quem foi que denominou eles como apóstolos, porque só existem 12 portas, 12 frutos, não 13, nem 14, nem 15, nem mais. A doutrina humana cega definitivamente aqueles que não leem a palavra dita pelo nosso Pai e pelo nosso grande Mestre. Entenda agora o que significa a lepra. A lepra é aquilo que come a carne. Para compreender melhor o que significa a lepra no sentido espiritual, é necessário que você leia o livro de Levítico 26, ele por completo. Então você compreenderá com o que o Pai está falando e comparar com o que o Filho diz, e verá que é que o povo está andando contrariamente às ordens e à palavra do Criador. Repare. E se com isso não me ouvir, mas ainda andares contrariamente para comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em meu furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne de vossos filhos e a carne das vossas filhas, e destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós. Leia o verso 26 de Levítico por completo, e você verá que o Criador a todo momento fala que o pessoal está andando contrariamente ao que ele está mandando, ou seja, está andando contrário à palavra dele. E esse texto completo mostra uma profecia que se cumprirá ao longo do tempo, e é o que está acontecendo. No sistema religioso é feito contrário ao que o Pai e o que o Filho diz. Darei alguns exemplos. Nas profecias e palavra do nosso Pai Celestial, ele diz que colocará no mundo um único pastor, que
que apacentará suas ovelhas, porque a palavra dele será pura como a do Pai. Entretanto, no sistema religioso, em cada denominação e igreja, cada um tem os seus pastores. Logo, quando você vê a palavra do Pai e não a compreende, você não busca o entendimento com o único pastor, mas você sai correndo para buscar o entendimento com o seu pastor religioso. Então, não adiantará de nada, você comerá a carne do seu pastor. Está comendo o que o pastor está dando, não está comendo aquilo que o Messias, o que recebeu todo o entendimento, está dando. Um outro exemplo muito simples e que acontece em todas as igrejas do sistema religioso. O Messias, quando veio, ele ensinou que quando tu fores orar, entra em secreto no teu quarto e ora ao teu Pai, em que em secreto o teu Pai te ouvirá e te recompensará. Mas a primeira coisa que se faz quando se chega num culto religioso, todos se levantam e oram ao mesmo tempo. A oração é um ato individual, seu e com o Criador, não coletivo como o sistema religioso mostra e ensina. Então você vê que as coisas ensinadas no meio religioso são contrárias às palavras ensinadas pelo nosso grande mestre. Mas você acaba sempre ouvindo a voz humana, o seu pastor religioso, a voz do homem, e acaba comendo o que ele dá pelo simples motivo: você não conhece o Criador. Para conhecê-lo, você vai ter que ler as Escrituras e ver o que sai da boca do nosso Pai, para que não coma nunca mais aquilo que o homem deu. O Messias foi bem claro quando falou sobre a carne. Ele disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem vida eterna. Mas veja bem, é da minha carne, não da carne dos outros. A única carne e sangue que você deve comer é a do Messias, a do enviado do Yahweh, não a de nenhum homem, nem a minha principalmente. Eu estou aqui para que você abra o livro e testifique a palavra do Pai e a do Filho. É neles que vocês têm que depositar a sua confiança. Nunca em mim, nunca em um padre, nunca em um líder religioso, e sim no Espírito, nunca no homem. Ele respondeu: vai, anuncia a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Ou seja, tudo isso o que está fazendo limpar os leprosos, os surdos ouvindo, os mortos ressuscitando, os cegos vendo, os coxos andando, é o Evangelho sendo anunciado, o que cura, limpa e dá vida. Por isso ele falou: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, anunciado o que foi mandado pelo nosso Criador. Ele falou, e porque ele falou é que ele morreu. Porque o sistema antigo, os antigos sacerdotes, escribas e fariseus não toleravam o que ele falava, ou seja, a verdade. E por isso ele foi morto. Ele foi morto para que você ouvisse a ele. Por isso foi dito: morreu pelo nosso pecado. Olha o exemplo que ele dá: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino do Criador. Veja que ele está dando exemplo daqueles que não estavam anunciando, ou seja, chamando de mortos, pois aqueles que estavam distante dele não recebiam a palavra da salvação. E para receber a salvação é necessário ouvir o que ele diz, não estar distante dele. Mas alguém dirá: como são ressuscitados os mortos? Em que qualidade de corpo eles vêm? Insensato! O que tu semeia,
não se vivifica sem antes que morra. E o que semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas semeia a semente, como por exemplo a semente de trigo, ou de uma outra coisa. Ou seja, o que vai nascer dentro de você vai ser a semente, que é a palavra do Pai. E a palavra dela nascerá dentro de você e você será uma nova criatura. Deixará a palavra humana de lado e passará a exercer agora a palavra do Pai. Mas para isso é necessário que você leia e escute a Ele. Deixe de ser preguiçoso de que os outros falem por Ele. É necessário que você leia e veja com seus próprios olhos que está sendo enganada pelos homens. O sistema está lhe cegando pela sua preguiça. Veja que a ordem do Messias é para ir e dar de graça o que eles receberam de graça, ou seja, o aviso do Evangelho. Mas para o Filho ter falado que é para ser de graça, era necessário que ele ouvisse da boca do Pai dizer que era sem pagar nada, sem dinheiro, dar o alimento espiritual sem dinheiro algum. Por isso o Pai falou em suas profecias: Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, bem como vós os que não têm dinheiro, vinde, vem, comprai e comei. Sim, vem, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode dar satisfação? Ouve-me com atenção, e comei o que é bom, e deleite-se a vossa alma com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Farei convosco uma aliança sempre eterna, a saber, as santas e firmes coisas prometidas a Davi. Veja que ele pede para você vir a ele, e ele vai dar para você o que é bom e de graça, mas você está indo até o homem e lá você tem que pagar. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E por que ele disse para não levar nada disso? Nem ouro, nem prata, nem cobre, dinheiro, nem alforge, nem 2 túnicas, nem alparcas e nem bordão. Mas será por quê? Olha, a resposta ele dá logo aqui. O mestre responde: quando vos mandei sem bolsa, sem alforjes e sem alparcas, vos faltou alguma coisa? Então eles responderam: nada nos faltou. Mas sabe por quê? Tudo o que eles precisavam já tinha com eles, a doutrina que receberam do Pai. E a doutrina que recebemos do Pai é o que nós vamos ter que repassar. Não precisamos do dinheiro para repassar a doutrina do Pai. Não precisamos de um templo para repassar a doutrina do Pai. Mas se você falar estas coisas aos religiosos, eles responderão: se não derem dinheiro, vai faltar para pagar conta de luz, aluguel e mantimentos. Mas por quê? O que eles prezam é o templo religioso de pedra e tijolo, é material. E se tem um templo, vai precisar pagar conta de luz, vai precisar pagar conta de água, aluguel, que o templo onde o Criador habita não é esse material. É este aqui, você. O que é feito pelo Pai não se falta nada, pois tudo está dentro de você. O que se precisa é a palavra pura e verdadeira, e isso nosso Mestre nos repassou. Então, quando for e dar o aviso, não lhe faltará nada, pois tudo já foi dado. Todo o que trabalha no reino
ele recebe o alimento do reino, ou seja, a sabedoria, o entendimento, a palavra, a comida espiritual, a que dá a vida eterna. Quanto mais se trabalha no reino, mais se ouve ao Pai e ao Filho, e mais se guarda a palavra deles, e mais alimento lhe é dado. Ou seja, quanto mais você lê, mais você guarda, e mais alimentado da palavra você está. Se for levar a verdadeira mensagem, você encontrará os que estão mortos nas mãos humanas, os leprosos, que é o pecado, acabando com eles, os que estão doentes espiritualmente. A grande maioria não ouvirá a palavra do Messias, esta que você acabou de ver, pois a doutrina humana já cauterizou a mente deles. Assim como o apóstolo afirmou, muitos seguirão as suas desilusões, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. E veja que o caminho correto, o sistema religioso, ele não segue. Por isso o Messias disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque o Pai está nele. O Pai está sobre ele. É necessário que vá até o Filho e se escute dele. Daí estaremos ouvindo o que o Pai tem para falar. Esses que não aceitam a palavra verdadeira, a que você acabou de ler, escrita na própria Bíblia deles, são que não são dignos da palavra dele. Eles preferem a dos seus líderes religiosos, ou seja, eles escolheram antes as trevas que a luz. Por isso o apóstolo disse que o juízo é este, que a luz veio ao mundo, o Messias, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois eram mais as suas obras. Ou seja, eles estão preferindo o que o homem fala, o que não serve, o que não tem proveito algum. As trevas estão de olhos vendados, fechados, no escuro, e não conseguem ver, porque a palavra do homem tomou conta. Mas se forem ovelhas perdidas, reconhecerão a voz, e acabarão sendo ressuscitados, curados e limpos, e os demônios, os deuses criados pelos homens que eles adoram, serão expulsos de suas vidas, e passarão a adorar o único e verdadeiro, ao Yahweh. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Procurai quem seja digno. E quem são os dignos do reino? Será preciso que você leia. E está tudo escrito. Leia, testifique e se limpe. Se purifique, se santifique. Ou seja, se separe do mundo. Veja que tudo que o Messias diz é de parte espiritual. Nada é material ou terreno. Ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim, não é digno de mim. Logo, aqui ele está dizendo quem são os que não são dignos e os que são dignos. Os que são dignos são os que abandonarão essa família e os filhos. Agora você verá quem é o pai, quem é a mãe, quem são os filhos, quem são as filhas, quem são os irmãos e irmãs que ele diz que você tem que abandonar. Está tudo escrito, lembre-se. E se permanecer com essa família, você não é digna do reino dos céus. Lembre-se que a carne e o sangue, ela não entra no reino. Logo, esses pais e mães não são da parte material, são da parte espiritual. O pai é aquele que gera da palavra. Então preste atenção no que o Messias fala e escute a ele, nunca ao homem, e compreenderá quem é o digno e quem é o indigno, quem é digno da parte celestial e ao reino dos céus e quem não é.
e a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Ou seja, o Pai espiritual é o Yahweh, o único e todo-poderoso. E quem será a mãe? As irmãs e irmãos, ou seja, a família do Messias, a espiritual. Ele disse: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra do meu Pai e a observam. Veja que a família, irmãos e irmãs, é o povo que escuta e observa a palavra do Pai. Esses são chamados de irmãos, irmãs e mães. E o filho e filha? O filho e a filha pertencem àquele que gerou de sua palavra. Logo, se você ouviu a palavra do Pai, o Criador é o seu Pai. Logo, se você escuta a um padre que manda você se prostrar a uma imagem de escultura, fazer procissões, beijar imagens, se ajoelhar a um homem e você ouve a ele, ele é o seu Pai, o que está lhe gerando da palavra. Se você está no meio religioso, aonde que aquele que você ouve diz: vamos pagar o dízimo ou trízimo, ou dê uma parte do seu salário, ou um aluguel seu para a causa do Senhor, é para você dar, porque você obedece a ele. Mas se procurar dentro das Escrituras, não achará. Então você gasta o dinheiro da sua bolsa com aquilo que não é pão, o que não é a palavra do Pai. O Pai diz que todo da parte dele é de graça, que você for até ele e você comer dele, você não pagará nada, não gastará nenhum dinheiro das vossas bolsas. E o Messias, por sua vez, diz, como você pôde comprovar, que você recebeu de graça, como está sendo feito agora. E de graça você dará àquele que precisa. Mas se você entrar dentro de um templo religioso, dentro de alguma denominação, será necessário você pagar em forma de dízimos e ofertas, dinheiro. Veja que aqueles que fazem a vontade do Messias, e quando eles são enviados, nada lhe falta. Logo, o filho e filha pertence àquele que gerou de sua palavra. O verdadeiro Pai é o Yahweh, com a sua palavra. Quem o ouve, nasce do Espírito. E existe a palavra humana que está no meio religioso. Aqueles que ouvem a um padre, aqueles que ouvem a um pai de santo, aqueles que ouvem a um líder ou pastor religioso, em que todos hoje estão envolvidos e ouvindo e obedecendo a eles. Por quê? Pelo simples fato de desconhecerem a palavra do Pai e do Messias. Reparem que muitos que ouvirem essa mensagem que está sendo dita agora, eles estão lendo com um único pastor, pois ele que está falando essas coisas. Eles, por não crerem no Messias, irão correndo para os seus líderes, irão correndo para os seus pastores para esclarecerem essa dúvida com ele, aonde tudo já está descrito no livro. Mas por não crerem, buscarão os seus pastores, não ao único pastor. Logo, se a palavra do Messias chegou agora até você, e você não abandonar nem ao seu pai, e nem a sua mãe, e nem os pais abandonarem aos seus filhos, como ele diz, não é digno do reino dos céus. Mas se você ouviu agora, é necessário que você sente, veja tudo o que ele tem para dizer. Depois que você ouviu a ele, saia e anuncie na redondeza onde você mora que o reino dos céus acabou de chegar. E não é da forma que o meio religioso mostra, mas sim da forma que o único pastor mostra. Logo, quando fizer isso, estará fazendo a vontade do único pastor. E você, por si mesmo, já estará envolvido no reino dos céus. E se ouvirem a sua palavra e testificarem com a do Pai e do Filho, você permaneça com ele até que ele seja limpo da palavra humana, e permaneça na palavra do Pai e na do Filho, para que se cumpra com eles também o que o Messias disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito.
Simão Bar-Jonas, pela autoridade do santo sacerdócio, e de juntar minhas ovelhas. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. O evangelho humano já chegou a todos os lugares, e todos os seguem e obedecem. Mas o reino dos céus, muitos poucos são os que conhecem. Por isso é necessário que você entre e comece a divulgar a palavra verdadeira, não a que está no meio religioso. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim.